Daniel capítulo 1, versículo 8. Todo mundo está com o versículo aberto? Diga amém. Amém. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Sente glorificando a Deus. Cadê o irmão do violão aqui? O irmão do violão aqui que estava na unção aqui que eu estava vendo ele. Cadê o irmão? Não, Arão, vem cá, eu quero você, né? Que você está aqui ligado. Não, deixa Deus te usar, vem cá. Deixa Deus te usar, obrigado, Jéssica. Deixa Deus te usar, Arão. Você estava aqui ligado aqui. O louvor foi, acabou, ele só ligado. Eu falei, rapaz. Vamos lá, Daniel capítulo 1, versículo 8. Muitos de nós já vimos essa passagem. Muitos de nós já até ouvimos alguma pregação sobre o começo de Daniel na Babilônia. Muitos de nós podemos até usar Daniel como exemplo na nossa juventude como jovens. Só que olha só o seguinte, no começo, lá desde quando Daniel nasceu e tudo, Daniel, ele era de Judá. Na tradução dos teólogos, Jerusalém. Só que Daniel, ele cresce em um lugar que é de culto. A sua mãe é batizada, é crente. O seu pai é de igreja. Os seus irmãos já são da igreja. Assim como diz lá no livro de Salmos, eu e minha casa serviremos a casa do Senhor. A casa de Daniel já estava servindo a Deus. Só que no lugar onde ele estava, na cidade onde ele morava, o povo havia se afastado de Deus. Somente a família de Daniel era crente. Daniel cresceu em um berço evangélico, no meio de uma cidade que tinha se afastado de Deus. A cidade de Judá estava tão afastada de Deus que até idolatrava Deus. A cidade de Judá estava tão fortemente fora, fria, que não acreditava nem mais em Deus. Só que, como diz o ditado, quando você se afasta de Deus tem uma consequência. E Judá estava sofrendo uma consequência. Judá estava sofrendo uma consequência porque Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Judá. Mas por quê? Porque eles haviam se afastado de Deus. Deus deu paciência durante anos para aquela cidade. Anos e anos e anos se passaram em nada. Sabe o que Deus fez? Vou deixar Nabucodonosor invadir. Por quê? Porque as consequências vêm da vida. Tem hora que a gente está tão frio que a gente resolve se desviar da igreja. A gente está tão frio que tem hora que a gente quer nem mais pisar o pé na igreja, nem levantar mais da cama, nem mais se arrumar, colocar um terno, colocar um vestido para vir para o culto mais. Aquela cidade estava tão fria que não conseguia nem levantar da cama se sequer para vir para uma escola bíblica. Só que o que eu me lembro, quando eu vejo essa passagem de Judá fortemente fria, eu me lembro de Jonas. Jonas, Deus pede para ele, Jonas vai pregar para o povo de Nínive. Mas Jonas recusa, Jonas foge. Por quê? Sabe por que Jonas fugiu? Os teólogos vão dizer que Jonas só fugiu porque aquela cidade maltratava a família dele. Aquela cidade fazia mal à família dele. E sabe o que Deus falou? Não vai não, né? No peixe você vai. Você não entendeu. Tem hora que Deus vai te dar um processo para você voltar para Ele. Tem hora que Deus vai dar uma luta tão grande que Ele vai te fazer você voltar para a igreja. Tem hora que Deus vai usar pessoas do teu lado para fazer você voltar para a igreja. Tem hora que Deus vai usar aquele familiar seu que nem é crente, nem é nada, nem acredita em Deus, para você voltar para a igreja. Aprende o seguinte: você não veio hoje para o culto de jovens só para ficar sentado no banco. Você veio para ser um remanescente do Senhor.
desviado, hoje é a hora de você estar voltando para a casa do Senhor. Você não veio aqui em vão. Deve que você falou, hoje eu não vou não. Hoje eu estou muito triste, hoje eu estou muito carismático, hoje eu estou muito desanimado. Mas você veio porque Deus falou, hoje é o dia que eu vou encontrar Ele. Nabucodonosor está invadindo Judá. Está invadindo? Está invadindo? Quando ele invade Judá, ele pega tudo que era de valor de Judá: relógio, anel, dinheiro, ouro do povo. Tira tudo, não sobra nada. Só que você sabe o que é que ele tira também? Os jovens de suas famílias. Ele pega um jovem, pega outro jovem e leva para o seu império. Ele está levando jovens. Por quê? Porque Nabucodonosor tinha medo que se deixasse aqueles jovens lá, aqueles jovens poderiam erguer um império para derrubar o governo dele. Ele tinha tanto medo desses jovens que ele teve que pegar eles para ele, para tentar reprogramá-los. Deixa eu te dizer o seguinte, esses jovens não eram jovens simples qualquer. Eram jovens que oravam a Deus. Eram jovens que tinham chamados. Eram jovens que quando dava 3 horas da manhã, estavam lá, de joelho no chão. Nabucodonosor tinha tanto medo que ele sabia que se deixasse aqueles jovens lá, ele poderia derrubá-lo. A mesma coisa que o diabo, jovem. O diabo sabe que você tem poder para derrubá-lo, por isso ele tenta todo dia. Todo dia ele tenta te derrubar. Mas quem é jejuado e tem um poder na oração, nem o diabo consegue derrubar. Pode vir qualquer coisa, pode vir uma pedra para tentar derrubar, mas não derruba não. Porque quem é fortemente em oração e em jejum, nada pode o abalar. O diabo tem tanto medo de você que ele sabe que você pode ser um prejuízo para o inferno. Você pode trazer um prejuízo muito grande para ele. Ele sabe disso. Você sabia que o diabo tem muito medo de você do que você dele? Porque você tem a autoridade de Deus, jovem. Deus te deu uma autoridade tão grande que você nem imagina. Porque quando você ora, você está se fortificando e o Espírito Santo está te dando dons. E quando Nabucodonosor pega os jovens, ele tinha a função de tentar reprogramá-los. Ele estava tentando, olha, observe isso aqui, ele estava tentando tirar a identidade deles de Deus. Estava tentando comprá-los para eles deixar de servir a Deus. Nabucodonosor estava tentando erguer um império novo com esses jovens, porque Nabucodonosor sabia da habilidade deles. E o interessante é que quando Daniel chega na Babilônia, os soldados estão tentando tirar eles da presença do rei. Estão tentando tirar Daniel, fazer-o contaminar com pecado. Estavam tentando fazer eles adorar ídolos. Lucas, mas o que é que ofereceram para Daniel? Ofereceram a melhor educação do mundo. Como diz lá em Daniel capítulo 1, versículo 4: ensinastes a eles línguas e leitura dos caldeus. Eles iam estudar nas melhores faculdades da Babilônia, com professores tops, mas conteúdo pagão. Era uma lavagem cerebral.
para disfarçar o ensino. Eles iriam comer na mesa junto com o rei. Iam provar do grande banquete delicioso. Em Daniel capítulo 1, versículo 5 vai falar: o rei determinou a porção diária das finas iguarais da sua mesa. Nada de pão seco e água, era picanha imperial, vinho de luxo, banquete fino. Só que tudo isso era consagrado aos deuses babilônicos. Comer aquilo era participar espiritualmente da idolatria. Eles ganhariam nomes novos, os nomes que Deus tinha dado para eles iam ser esquecidos. Daniel capítulo 1, versículo 7. A Daniel o nome de Beltazar. Não ia ser mais Daniel, ia ser Beltazar. Eles trocaram os nomes hebraicos cheios de significados ligados a Deus por nomes babilônicos ligados a ídolos. Era uma tentativa de mudar a identidade deles. Posição no palácio. Eles iriam servir alguém, ao rei Nabucodonosor. Se fossem obedientes ao sistema, poderiam virar funcionários de alta escala. Ou seja, status, confronto, fama. Eles iam ser conhecidos por todo mundo. Eles iam dar fama para eles. Mas você sabe por que é que Daniel recusou tudo isso? Mesmo que ia ser bom para ele? Porque Daniel tinha uma fidelidade que vale mais do que um banquete. Daniel sabia que a comida do rei, mesmo sendo muito boa, cheia de especiarias, de cheiro bom, era consagrada aos ídolos. Comer aquilo seria como dizer: tudo bem, eu aceito esse sistema, eu aceito como esse mundo se trata, mas Daniel falou: eu prefiro mais morar em Jerusalém, a nova Jerusalém, que Jesus está preparando, do que eu me contaminar por esse mundo. Daniel preferiu recusar os manjares do mundo do que ficar longe de Deus. O problema é que o mundo nos oferece tanta coisa, jovem. O mundo está por aí tentando nos desinfluenciar da igreja, mas Deus trouxe um jovem pregador de 17 anos aqui para estar te falando: Jesus não te chamou para você ficar pelo mundo. Jesus te chamou para você conhecer Ele lá na Nova Jerusalém. O que tem de jovem aí que está se desviando, está ficando por causa de namoro, por causa de amizades. Deixa eu te falar o seguinte: é melhor você renunciar do que você renunciar a sua crença. Renunciar dói, mas é necessário. Renunciar pode ser a pior coisa da sua vida, mas Deus sabe o que é bom para você. Eita glória! Aleluia! Glória, obrigado. Daniel conhecia a sua identidade com Deus. Trocaram o nome dele para Baltazar, mas Daniel nunca esqueceu que ele era o Deus. Ele não era só um exilado qualquer, ele era povo da aliança, separado a remanescente. Glória a Deus. As ofertas da Babilônia tentavam apagar sua origem, mas Daniel resistiu com a convicção, como quem diz: pode mudar meu nome, pode mudar meu endereço, pode mudar meu idioma, mas nunca vão conseguir trocar a minha fidelidade com Deus. Pode tentar trocar tudo de mim, troca as minhas roupas, troca a minha casa, tenta me afastar da minha família, mas vocês nunca vão me afastar de Deus. O interessante é que tem muitos por
aí que estão tentando desviar os nossos jovens. Quem é de escola, quem ainda estuda, é muito difícil você ser crente dentro da escola. Quem ainda estuda, é muito difícil você ser crente no meio dos teus amigos. Você é influenciado a xingar. Você é influenciado a cair em pecado de fornicação. Professores estão tentando fazer os nossos jovens desacreditarem em Deus, até os professores filósofos. Mas o sistema, olha, aprende isso, o sistema, ele é pequeno, mas Deus é grande. O sistema pode estar tentando fazer de tudo, o diabo pode estar usando esse sistema desse mundo de hoje para tentar estar desviando os nossos jovens. Mas a pior coisa do diabo é que ele sabe que não consegue parar a volta de Cristo. Ele pode tentar te parar, ele pode estar tentando fazer de tudo para estar te desviando, mas a única coisa que ele não consegue é fazer você ir lá para Jerusalém, a nova casa. Jesus está preparando o jovem, não só para você andar em ruas de ouro, não só para você ver ruas de cristais, cachoeiras de cristais, não só para você ver que tudo lá é só um dia. Não, não, não. Ele está ansioso querendo te conhecer. E eu imagino Jesus falando para nós: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele dizendo: entre para o banquete, tem um lugar reservado na mesa para você. Ele dizendo: a partir de hoje não há mais choro. Naquele mundo você chorava, mas aqui é só alegria. O problema é que o arrebatamento está muito próximo. O relógio do céu falta só alguns minutos. O problema de nós crentes é estarmos vivendo aqui na terra pensando que Jesus não vai voltar. Quando um pregador começa a pregar sobre o céu, dá até sono. É por isso que tem muitos pregadores que estão parando de falar sobre o céu, porque para os crentes não está sendo mais interessante. É por isso que tem muitos pregadores que estão cansados de ficar pregando sobre a volta de Cristo e tudo. Não pregam mais sobre santidade. Não pregam mais sobre identidade. Não pregam mais. Oh, glória. Porque ele preferia viver com Deus do que com privilégios. Ele abriu a mão do confronto, da fama, da comida top, tudo por uma vida reta diante do Senhor. Enquanto muitos se curvavam, Daniel ficava de pé diante de Deus. Enquanto muitos estavam se curvando para ídolos mentirosos, faces mentirosas, Daniel ainda continuava de pé. E Daniel, ele viveu um jejum de 10 dias na Babilônia. Daniel não comeu da comida do rei. O jejum dele era de legumes e água. Daniel estava mais forte do que os outros. Porque quando a gente jejua, até quem não é crente quer jejuar também. Quando a gente está fortemente no jejum, quando a gente está fortemente na palavra, a gente até influencia os outros. Daniel influenciou a Babilônia inteira. Daniel estava sendo visto por soldados, até pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor olhando Daniel bem assim: rapaz, esse jovem é diferente, hein? Rapaz, esse jovem, ele tem um brilho diferente. Ele fala diferente. Esse
esse jovem, não, esse jovem, ele tem que me servir, eu tenho que conhecer esse jovem. Aí adivinha? Nabucodonosor promove ele. E por você ter noção, só porque Daniel era diferente, ele conseguiu influenciar todo mundo de Nabucodonosor a acreditar em Deus. É assim como nós, a gente somos exemplos para todo mundo. A gente por ser crente, muitos nos conhecem, muitos querem que nós orem por eles. Eles nos tratam como referência para eles. E deixa eu te falar uma coisa, jovem. Você vai ser instrumento para você influenciar os seus amigos para a igreja. Assim como Daniel influenciou a Babilônia, você vai influenciar o mundo para conhecer Jesus. Nós aqui na terra, a gente é um instrumento de Deus usado para a gente continuar espalhando o Evangelho, pregando o Evangelho, cantando o Evangelho. Aleluia! E eu creio que ainda tem remanescentes na casa. Tem remanescentes que não aceitam o sistema do mundo. Ainda existe remanescentes que é fiel à palavra do Senhor. Ainda existe remanescentes aqui na Adeira Água Fria que não vão se contaminar com o mundo. Ainda existem jovens que estão ligados na palavra do Senhor e que não vão se desviar pelo mundo. O mundo pode estar nos iludindo, mas a palavra é fortemente, a palavra nos ordena, a palavra nos guia, a palavra é fortemente para nos alimentar do que os manjares do mundo. Deus está perguntando: cadê os dons espirituais que eu te confio? Cadê o chamado de louvor que eu te confio? Cadê o chamado de pregar que eu te confio? Cadê o chamado de profeta que eu lhe confio? A Babilônia conseguiu apagar o brilho do seu coração. A Babilônia está conseguindo tentar te influenciar para ela. A Babilônia não tem poder enquanto você estiver de joelhos no chão. Te chamei como profeta às ações para pregar o evangelho. E vocês são como remanescentes, como Daniel, jovem. Vocês foram feitos para influenciar não só o seu pai, não só a sua família, não só os seus amigos, mas para o mundo inteiro. Eu creio que a mocidade e o mel da Assembleia de Deus Madureira de Formosa vai ser tão usada por esse mundo. Eu creio, Jesus, aleluia. Aleluia. A gente é a geração do último arrebatamento. A gente é a geração do último avivamento. Deus está levantando jovens, profetas, levitas, pregadores, para estar avivando essa geração, esse mundo, antes de nós formos para o arrebatamento, antes de nós sermos arrebatados. Jesus está preparando jovens para avivar não só uma nação brasileira, não só o mundo, mas para avivar todos que querem conhecer o Evangelho. E Daniel foi promovido para o cargo, porque Sadraque, Misaque e Abednego, que eram amigos deles, também foram para a Babilônia. Daniel recusou o sistema e acabou vivendo luz no centro do sistema. Por eles serem diferentes, eles influenciaram a Babilônia e Nabucodonosor oferecerá um cargo para servir diretamente ao rei. Eles foram luz para Nabucodonosor. Aleluia. A gente ainda continua sendo luz. A gente ainda está influenciando pessoas
para vir para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Você que o seu pai pode não ser crente, a sua mãe pode não ser crente. Você foi feito de luz para a sua casa. Aleluia. Você foi feito um pilar na sua casa. Se você se desviar, o pilar cai. Verdade. Você que sustenta a sua família toda. Deixa eu te falar o seguinte: você que quer trazer algum familiar para dentro da igreja, para conhecer Jesus, eu vou te falar o seguinte: Glória a Deus. você sendo luz para ele, não desista dele. Não deixe que o diabo coloque na sua cabeça que vai ser difícil. Eu vou contar um testemunho. Eu e minha mãe, a gente nunca teve um relacionamento de mãe e filho. Nunca. Aí, esses dias para trás, eu tive uma conversa com ela, né? E tudo. Aí a gente meio que se consertou. A gente voltou a ser... A gente teve uma conexão de mãe e filho. Minha mãe sempre falava que eu não ia pregar. Minha mãe sempre falava que eu não ia conseguir ser um pregador. Minha mãe sempre dizia que eu nunca, que até pregar mal eu pregava. E hoje Deus fez um milagre. Aleluia. Eu estava me arrumando para vir tudo, estava me ajeitando. E ela perguntou: filho, para onde é que você vai? Eu falei: estou indo lá em Água Fria, eu vou pregar lá. Ela falou: sério? Eu falei: sério. Aí ela falou: que Deus te abençoe, pregue bem, vai com Deus e tome muito cuidado. E eu sei que você vai ser usado lá. Glória a Deus, Deus, servimos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O poder da oração consegue mudar inimigos para amigos. Glória a Deus. O poder da oração consegue fazer o impossível ser possível. aleluia. O poder da oração consegue ser muito importante para nós crentes. Glória a Deus. Porque enquanto a gente pensa que não vai dar, que vai ser impossível, a oração está continuando sendo construída. A oração está construindo aquilo que você está pedindo. Glória a Deus.